Maravilha, dando continuação aqui à nossa gravação. Então agora, olha só. Aí ele vai falar agora de livro por livro, pastor Ribeiro. Ele vai falar sobre o Levítico, que também tem uma interpretação messiânica pela tradição cristã, como sacrifício substitutivo, conforme lemos. Olha que interessante. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser o bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Perceba que aqui também tem o novilho. Lembra que nós falamos semana passada sobre o novilho? Interessante, não? Tudo bem até aí, meus irmãos? Até aí, tranquilo? Então vamos ir mais para frente aqui, vamos pular outras páginas. Confesso que eu não consegui fazer algo como eu gostaria, que está um pouco falhando, né? Aqui na bênção de Jacó, aqui a gente vê também mais uma profecia, né? Gênesis 49, 1 ao 27. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. São profecias que têm um cunho escatológico. E aí o pastor Ribeiro ele vai passando por todos os livros, Ruth, Juízes, Esdras, e vai mostrando em cada livro o aspecto escatológico, ou seja, uma profecia futura, falando ou sobre Jesus, porque, irmãos, nunca percam de vista, todas as profecias, ou quase todas as profecias, elas sempre apontam para Jesus. Se não é Jesus sendo apontado, é o projeto de Jesus sendo apontado. Como ele veio, ele foi o cumprimento da profecia e ele vai voltar. Agora, todas as profecias escatológicas têm a ver também com Jesus e têm a ver com o povo de Jesus. Podem ver que a Bíblia é o anúncio de Jesus, é a glorificação de Jesus, é a redenção em Jesus, é a separação de um povo para Jesus, é a reconstrução do planeta olhando para Jesus, e é o retorno de Jesus buscando esse povo. Essa é a história da Bíblia. E o Velho Testamento sempre vai apontar para Jesus. Então ele vai passando livro por livro. Quando um livro tem assuntos mais que se destacam, ele coloca ênfase. Quando não tem muitos destaques, ele simplesmente faz uma menção bem breve, né? Então, deixa eu pegar aqui alguns outros pontos. Eu quero ler com vocês. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Tudo bem, pastor. Tranquilo. Vamos pegar aqui um pouco os poéticos. Vamos falar um pouco agora aqui. Deixa eu até diminuir um pouco. Quando eu faço isso, some para vocês o compartilhar ou não? Continua compartilhando a tela? Continua compartilhando. Tá, então, tudo bem. Só para eu saber, porque tem hora que... Nos livros poéticos, irmãos, tem escatologia? Creio que sim, porque o título ali já fala, né? O título já fala. Isso aí, vocês estão... O Giovanni tá espertinho, tá? Aqueles alunos... Isso aí, então já tá vendo. É isso aí, o professor deu a dica, e essa é a sagacidade do brasileiro, né? Chutou a bola, aliás, jogou a bola, olhou, falou, opa, pera lá, tocou no assunto. Tem profecia, muitas profecias. Agora, percebam,
Os livros poéticos, eles são, em especial, poesia, canções, rimas, mas mesmo com todas essas rimas, com todas essas artes para adorar a Deus, eles também têm profecias que já se cumpriram e outras que se cumprirão. Então, por isso que tem escatologia. Tá bom? Então, quer ver aqui, vamos pegar o primeiro livro citado pelo Ribeiro, que é o livro de Jó. Leia para nós, pastor Gil. Em Jó, há uma história sobre o sofrimento de um justo e os dilemas éticos, morais e teológicos referentes a esse sofrimento. O livro não... Aí ficou ruim. O livro não é propriamente escatológico, mas existe uma passagem usada como base do pensamento escatológico. Escatológico de redenção, né? Isso. Jó 19, do 25 ao 27. Eu sei, meu Redentor. Nossa, tá... Bom, eu Não, sei, aí meu ele Redentor vive. coloca a Ele faz palavra menção, né? no hebraico, Ok. Bom, eu sei, meu Redentor vive e por último se levantará do pó. E depois de essa minha pele, de minha carne se destruir, terei a visão de Deus, que eu terei a visão dele para mim, e os meus olhos verão, e não estranhos se consomem os meus rins no profundo do meu interior. Então, olha aqui, que linda essa declaração. Eu sei que o meu Redentor vive e por último se levantará do pó. Fantástico aqui. Pastor Ribeiro faz a citação. Aqui é uma escatologia, é uma profecia escatológica. Para Jó, possivelmente Jó, ele viveu. Vocês sabem quando foi o período em que Jó viveu, irmãos? Provavelmente no período de Abraão ali, né? Próximo do período de Abraão. O que você acha, irmão Denis e Aline e Gil? Pastor, o irmão foi mais rápido na hora de falar. Eu falar que ele é contemporâneo de Abraão, ali até antes, né? E aí, Gil, concorda com os irmãos? E Aline, concorda com eles? Bom, eu não saberia falar, mas como os irmãos já citaram aí, concordo. Então vamos agora pedir... Pode falar, Aline, pode falar. Acho que depois já assim mais que... Eu não entendi, Aline. Repete. Eu acho que ele é depois de Abraão. Mas ele é em que época do Velho Testamento? Porque quando nós pegamos a nossa Bíblia, ele está ali perto de Salmos, né? Provérbios. Então, de que época mais ou menos na cronologia ele foi? O pastor Johnny e o Denis acham que é do período ali de Abraão, antes de Abraão, né? O que você acha, Aline? Você já tinha pensado? Não faz ideia. Então, joia. Então, pastor Johnny e Denis, expliquem para nós, para o Gil e para a Aline, por que vocês acham que ele é do período de Abraão? Bom, pastor, eu já estudei um pouquinho no passado sobre Jó, e os estudiosos dizem que o livro de Jó foi escrito antes de Abraão, né? Por isso que eu tenho essa visão, né? De que ele é escrito antes de Abraão, provavelmente o primeiro livro da Bíblia, né? Até mesmo antes de Gênesis já existia Jó. Então é por essa visão que eu tenho aí. E qual é a base que justifica isso? Você sabe me dizer ou não? Pastor, agora sim não vou saber. Então vamos perguntar para o pastor Johnny. Pastor? Vixe! Misericórdia. Bom, pelo que eu lembro, eu não vou lembrar o termo teológico, né, que é utilizado, mas a escrita remete ao período abrâmico. Por isso a suspeita. É um dos motivos, me parece, né? Então, esse fato eu desconheço, mas aqui eu vou dar a síntese do porquê é o período patriarcal. Então agora, Gil, Aline, né, e o pastor e o Denis, por que nós descobrimos
que Jó ele é do período patriarcal. Porque o período patriarcal é o período de Abraão a Moisés, aproximadamente 500 anos. Por que deduzimos que Jó é desse período? Porque lembra, quando os filhos e as filhas faziam festas, Jó, logo depois das festas, fazia um sacrifício para que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Lembra disso? Sendo assim, nós afirmamos que Jó ele é antes de Moisés, porque depois de Moisés, os únicos que faziam sacrifício, ou pelo menos era costume se fazer sacrifício, apenas quem eram os sacerdotes ou os profetas. Antes de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, lembra que eles montaram altares para adorar a Deus? Lembram disso? Então, lembra também que Noé, logo depois do dilúvio, ele planta uma vinha. Então, a gente nota pelas escrituras que esse período, antes de Moisés, era o período onde havia aquilo que chamamos de tradição oral. Deus se revelava e Deus se revelou também a um homem. Ou pelo menos permitiu com que essa história chegasse a nós por meio dessa revelação. Deduzimos que quem escreveu esse livro foi Moisés. Vão ter várias opiniões de quem possa ter escrito o livro, a escrita, etc. e tal. Mas o que importa é saber que ele era do período patriarcal porque ele faz o sacrifício. Ele menciona, ele comenta. Então, essa é a base. E ele não expressa em nenhum momento nenhuma das leis levíticas. Entenderam? Então, percebam, ele, mesmo vivendo naqueles dias, ele já tinha ciência de quem era Deus, já temia Deus e já amava Deus. E em prol da sua família, ele fazia sacrifício. Tá bom? Compreenderam? Existem outras explicações, mas lembraram de mais alguma coisa? Denis e Jill e Johnny? Não, pastor, mas a explicação foi muito bem colocada. Nesse ponto de vista, assim, eu não tinha percebido ainda não. Também não, pastor. Show de bola. Beleza. Então, quando a gente for estudar a introdução do Antigo Testamento, vai ter mais explicações. E aí vocês vão aprender, tá bom? Mas olha, o que importa agora é saber o seguinte, qual é? Eu sei que o meu Redentor vive. E por último se levantará do pó. Essa profecia de Jó é só para Jó? Hã? Ou é para nós também? Meus irmãos? Ela já se cumpriu, né? O meu Redentor vive. Ela já se cumpriu ou ela vai se cumprir? Para nós também. Ah, não, já se cumpriu. Já se cumpriu em Cristo. E em nós, já se cumpriu? Ainda não. Jó estava falando que o Redentor dele vivia e, por último, se levantará do pó. Algumas versões, vamos ler algumas versões, irmãos, porque essa profecia, ao mesmo tempo que ela dá uma ideia de que ela está tratando de Jesus, em algumas traduções ela vai dar uma ideia que se trata de nós. Então, aí aqui é uma... Pastor Rai, quem é que está com a razão? Aí eu vou deixar essa briga para os linguistas, para o Ribeiro decidir. Isso daqui não é comigo, não. Mas algumas versões vão dar a ideia de que está se referindo a uma palavra. Está se referindo a uma palavra dupla. Aqui tem duas situações. Tem o narrador e o redentor. Segundo o texto aqui que o Zé publicou, eu sei, meu Redentor vive, e por último se levantará do pó. E o 26. E depois de essa minha pele e a minha carne se desferir, terei a visão de Deus. Mas pegando principalmente o versículo 25, a ideia que dá é que ele está falando só do Redentor.
Mas em algumas outras versões, os tradutores, por isso que eu falei que aqui, irmãos, pastor Rai aqui nem se mete, aqui é briga de cachorro grande, tradutor linguístico, entendeu? E eu só deixo eles falarem o que é. Eu aprendo com os nossos irmãos. As versões de vocês, quais são? Vamos ler aqui. Jó 19:25. Eu estou na NVI. E Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. então, aí, ó, Claramente e falando a que no fim respeito. se levantará sobre a terra, dá uma ideia falando de Jesus, não é? Exato. Né? Então, ele se levanta da ideia da ressurreição. Né? Alguém tem... Gil, sua versão, Gil. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Beleza. Denis, tem alguma outra versão? Pastor, eu tô com a NVI, eu não sei se o irmão leu na NVI. Ele tinha lido na NVI. É, a minha NVI também. Eu sei que o meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Então, e no fim se levantará sobre a terra, né? E no fim se levantará sobre a terra. Então, aí também dá uma ideia de redenção dos habitantes da terra, né? Pode ver. E no fim se levantará sobre a terra. Será que é redenção dele ou redenção do povo dele? A impressão que dá é que é a redenção dele, mas poderíamos ler como a redenção do povo dele. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora eu vou ler na King James. Olha o que diz na King James. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó no meu túmulo. Dá uma ideia de futuro dele, né? De juízo final. Aqui dá uma ideia escatológica na versão King James. Conseguiram notar? E que no fim se levantará para me defender e vindicar ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. A impressão que eu tenho é que o levantar, que aparece nas demais, não fica tão claro que o propósito é defender-nos. Né? Na King James me parece deixar isso mais claro. Por isso que, irmãos, agora eu vou fazer uma citação que eu aprendi com o professor Maurício, ainda quando ele era o meu líder de jovens na igreja. Ele é um dos diretores da STBnet, presidente da Convenção Batista Nacional durante vários mandatos. E eu perguntava para ele, Maurício, qual é a melhor versão? E logo depois que eu fui no seminário, inclusive ele que me indicou, sou muito grato a Deus pela vida do pastor Maurício, homem de Deus também. E eu falava para ele, Maurício, qual é a melhor versão? Ele dizia, Rai, existem várias versões boas, mas na minha opinião, elas se completam. Conseguem entender? Esse é um texto que a gente está fazendo uma leitura e uma interpretação de uma profecia, mas ela também tem um viés de escatologia. E podem ver que as versões se completam. E agora eu vou ler na revista Interlinear, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aqui dá uma ideia de se levantar sobre a terra. De que forma? Dando uma ideia da ressurreição dele. Então, para a gente não ficar gastando muito tempo, porque o foco hoje não é a interpretação, mas é a gente ver as profecias e as escatologias, como o próprio Ribeiro disse aqui, né? Pode ver que a ideia do Ribeiro é: o livro não é propriamente escatológico, mas existe uma passagem usada como base do pensamento escatológico da redenção. Ou seja, não deixou de ser escatologia, mas era a escatologia redentiva do que Cristo faria. Tá bom, meus irmãos? Maravilha? E aqui agora ele vai para o livro de Salmos. Olha, o livro de Salmos. E no livro de Salmos ele faz vários comentários. Livro de Salmos. Eu mudei aqui a grade, tá bom? Deixei modo de grade aberto. Fica até um pouco melhor. Vamos lá. Livro de Salmos.
Um irmão leia para nós esse livro de Salmos. Posso continuar lendo, pastor? Maravilha. Uma grande parte dos Salmos é citada no Antigo Testamento em uma interpretação messiânica, e a outra parte demonstra uma teologia das últimas coisas que foi assimilada pelos apóstolos e pela igreja cristã dos primeiros séculos. Embora não haja um desenvolvimento escatológico da doutrina, alusões ao mundo vindouro e ao reino milenar foram interpretadas pelo judaísmo formativo e também pelo cristianismo como sendo escatológicas. Olha, dá uma pausa aí. Então, percebam que o Salmos, ele é citado, ele é repetido com muita frequência no Novo Testamento. Com isso, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que o livro de Salmos, ele recebe a validação de Jesus e a validação da Igreja Apostólica. Isso é forte, irmãos, porque é uma poesia, mas aquela poesia, mesmo sendo poesia, é uma revelação de Deus. E a igreja primitiva faz o quê? Uma interpretação daqueles salmos, dando o quê? Valor àquele texto poético e mostrando, olha, o que os nossos irmãos do passado cantaram e escreveram são sagrados, mesmo que foi por meio da arte e do canto e do poema. Então é muito legal isso. Alguma dúvida até aí? Só queria pedir desculpa porque eu falei no começo ali da frase que era Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Não, Só para registrar. sem problema. Eu até na hora eu estava olhando o texto, eu achei que você tinha lido correto. Mas eu pensei, eu acho que ele falou correto, eu que me enganei. Não tem problema não, acontece, meu irmão. Alguma dúvida até aí, irmãos? Olha, pode ver aqui, ó. Pelo judaísmo formativo e também pelo cristianismo como sendo escatológico. Pode continuar, pastor Diego. Muitos são os salmos associados à doutrina messiânica, embora os relacionados ao fim dos tempos sejam mais debatidos. O Salmos 2, contudo, é associado às duas questões conforme podemos ler. Olha só que interessante. É profecia, mas é escatologia. Lembra que eu disse? Toda escatologia é uma profecia. E nem toda profecia, didaticamente, é uma escatologia. Por quê? Porque ela já se cumpriu, então nós fazemos uma leitura de que ela é uma profecia. Mas no passado, enquanto ela foi anunciada, como foi no caso de Jó, ela era uma profecia escatológica, porque aconteceria. Era um futuro distante. Porque lembra qual é a definição de escatológico que a gente leu? É último, a extremidade, é confins, ou seja, está lá para frente, é muito distante. Não é o ano que vem. Por exemplo, quando o anjo chega para Abraão, ou melhor, quando o Senhor, juntamente com 2 anjos, chega para Abraão nos carvalhos de Manre e diz, naquele dia quente, caustigante, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Ali era uma profecia que tinha uma data certa. Então, quando há uma data certa, é uma profecia. Ela aconteceu. Sara riu. O Senhor questionou Sara, mas não teve jeito. Ela mesmo sorrindo e debochando, ficou barriguda. E aconteceu o cumprimento da profecia. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, você e a sua descendência ficarão durante algum tempo numa terra estrangeira e depois voltarão. Então, ali era uma profecia, havia uma data. Quando Jeremias disse, vocês vão para Babilônia e ficarão 70 anos, é uma profecia com data. Poderiam não saber quando ela se iniciaria, mas ela tinha uma data previsível. Quando vem uma profecia sem data, sem viés para especulação de quando será, então é uma profecia do futuro, e nós chamamos de escatologia. Tá bom, meus irmãos? Estou sendo enfático porque eu sei que nunca mais vocês vão esquecer. Pode ler para nós, irmão pastor Johnny? Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo,
Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu... Pode ser que eu leio em hebraico agora. Boa. E no Olha, seu eu acho furor... mais fácil você ler no hebraico aqui do que você ler essa página torta colar. Mas será que você consegue aí, pelo menos a primeira frase? Eu acho que vai. E no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmagalharás como uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Magnífico, né, meus irmãos? Magnífico. O Salmo 2, ele é extraordinário. É uma profecia com poesia, com escatologia, e o que mais me fascina é quando nós lemos e nós... irmãos, olha como a espiritualidade ela chega a ser inexplicável. Vamos imaginar que o Espírito Santo de Deus está falando conosco. E vamos se imaginar que nós estamos recebendo essa poesia. Perceba a complexidade dela. É uma poesia. As coisas ainda não foram reveladas. Mas quem está escrevendo, escreve com tanta certeza da parte de Deus, que não tem dúvida do que escreve. E ele escreve, passa ali aos profetas, passa aos sacerdotes, todos reconhecem que é um escrito poético da parte de Deus, e eles cantam. Por que eu estou falando tudo isso? Na igreja do Novo Testamento, quando um apóstolo e um discípulo liam um salmo desse, ou a igreja primitiva, ou nós, que conhecemos toda a história bíblica, nós olhamos para um pedaço de papel desse e falamos, louvado seja Deus. Como pode alguém ter escrito algo tão lindo, tão convicto, sabendo que era realmente o Senhor que estava dando uma revelação por meio de poesia e poema? Porque nós que conhecemos a história bíblica, o desfecho da redenção, a obra da cruz, a obra de Deus, nós que temos o acesso a muitas outras profecias concernentes aos finais dos tempos, esse salmo ele é uma síntese de uma profecia apocalíptica, que revela Cristo, que revela a obra de Deus, que revela o Filho, que revela essa postura da exaltação do Filho de Deus. É magnífico, não, irmãos? Querem fazer algum comentário? Vocês conseguem compreender o que eu acabei de dizer ou não? Consigo sim, e isso sempre me deixou um pouco encafifado, porque realmente, né, você projetar, aliás, acho que talvez nem fosse o caso, né, dele compreender o que estava sendo escrito nesse momento, que se tratava de algo para um futuro. Eu sempre me indaguei mesmo, assim, porque é um negócio muito fora da minha realidade, né, humana, ao ponto de acreditar que Deus estava usando ele para que hoje pudéssemos, inclusive, fazer menção desse texto. É extraordinário. E é nessa hora que quando eu falei do Ribeiro e quando eu falei dos demais pastores que são crentes, irmão, guarda isso. Guarda isso, vocês vão entender perfeitamente agora. Ó. O escritor do Salmo tinha consciência plena de que ele estava escrevendo algo da parte de Deus com tanta convicção, mesmo que essa profecia fosse incompreendida por muitos dos seus ouvintes. E ele escreveu convicto. Quando Jó falou do Redentor, ele falou tão convicto como se ele estivesse vendo o Redentor. Mas ele não sabia o nome do Redentor, não conhecia a obra do Redentor, mas ele sabia de uma coisa: alguém o redimiria. E essa fé
que eles têm ao escrever, eles têm ao relatar, eles têm ao pronunciar, eles não tinham dúvida de que Deus estava naquela revelação. E eles se agarravam nessa revelação como se fosse a própria vontade de Deus para a vida deles. Eles não tinham dúvida disso. Por que eu estou falando tudo isso? Hoje, muitas vezes, quando nós lemos alguns textos bíblicos em que apresentamos Jesus como Salvador, apresentamos a palavra de Deus como não há um outro caminho, só há o caminho de Deus para irmos para o céu, porque Ele mesmo, Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Quando nós falamos sobre a volta de Jesus, quando nós falamos sobre a aparição do anticristo, quando nós falamos sobre os finais dos tempos, mesmo que muitas profecias sejam profecias, como nós podemos até deduzir, algumas coisas são meio alegorização, uma coisa é fato, a Bíblia menciona em vários livros, em várias profecias, que haverá um fim, que Deus guardará o seu povo, que Deus preservará, ou seja, se nós formos usar a mente humana, formos tentar explicar a profecia, a gente vai humanizar as páginas da Bíblia e a gente vai racionalizar as escrituras e vai interpretar somente aquilo que convém. Mas o escritor do Salmo 2, muitos salmos de Davi, quando o próprio Davi diz, disse o Senhor é o meu Senhor, como Davi poderia falar dele próprio, que ele tinha um Senhor? E Jesus cita isso lá na frente, dialogando com os fariseus. Era porque Davi, ele tinha tanta certeza, Deus está falando aqui, eu vou pronunciar o que Deus está falando. Talvez se nós chegássemos para Davi, quando ele escreveu esse salmo, que ele cita, e disse o Senhor ao meu Senhor, ou algo parecido com isso, Davi, explica isso. Ele falou, não sei, irmão, só tenho certeza de uma coisa, Deus me deu essa palavra. Estão entendendo? Quando o profeta Isaías mencionou, por exemplo, olha, a virgem conceberá. Ô Isaías, está ficando maluco? Como que uma virgem vai conceber? Não tem na história. Alguém vai ter que... Olha, meu irmão, não sei o que está acontecendo. Talvez um profeta meio carnal chegasse para Isaías e falasse, ô profeta Isaías, aqui você viajou, hein? Aí o profeta Isaías falando, olha o que você está dizendo, hein? Tenho certeza. Foi Deus quem me disse. Ah, é? É. Então, tá bom. Mas como que você explica isso? Eu não explico, eu só obedeço. Forte demais, meus irmãos, é forte. Por isso que a gente está gastando aqui esse tempo, e hoje a aula foi dedicada a buscar no Velho Testamento as profecias escatológicas para dizer o seguinte, que os nossos irmãos do passado, em muitas coisas, eles não compreendiam a sua exatidão, mas eles criam, eles praticavam e eles anunciavam, e eles eram muito resolvidos. Isso é fantástico. Porque se eles eram resolvidos na hora de escrever e na hora de receber, os discípulos deles criam e praticavam, porque hoje nós que temos um histórico e um legado de 4.000 anos de homens de Deus, não podemos crer também. Está entendendo? Então, bora crer, bora crer. Beleza, irmãos? Vamos lá. Vamos passar um pouquinho mais para frente, porque eu quero concluir essa primeira parte agora. Aí ele vai falar de Provérbios, que Provérbios também tem alguma coisa e tal. Agora vamos aqui para Jeremias. Ah, Jeremias é legal. Os profetas maiores. Aquilo que eu tinha mencionado há pouco. Deixa eu ver. Aqui dos profetas maiores fala sobre o dia do Senhor. Olha lá. Vamos ver aqui nos profetas maiores. Leia para nós. Pode ler agora, Denis, para nós. Só essas primeiras frases. Amém, professor. O dia do Senhor é um tema proeminente dos profetas. 13, 6, Amós 5, 18, 20. Faz essas citações também, dessas citações, pastor? Pode ler a primeira frase aqui em cima. Um dos temas. Um dos temas em destaque na mensagem dos profetas é o dia do Senhor, conforme podemos perceber no comentário de Oswald, 2011, página 164. Isso, agora pode ler aqui. Ah, sim.
O dia do Senhor é um tema proeminente dos profetas. Várias citações, pode falar. Tudo indica que a frase teria sido usada popularmente para denotar um tempo quando Deus vingaria seu povo e abençoaria seus esforços. Mas a palavra do profeta era que o dia do Senhor seria um tempo de destruição e terror. E só depois desse tempo é que a bênção poderia vir. Era preciso desenganar os israelitas da ideia de que só porque eram chamados pelo nome de Deus mereciam... Ai, aqui ficou ruim. Mereciam seu favor, segurança, a bênção resultou da eleição, mas só essa eleição fosse confirmada no viver humilde e justo. Demonstrando, olha, não é porque vocês são eleitos que vocês são melhores do que todos. É que eu saiu errado, eu acabei fazendo uma nova escaneagem aqui. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo até aí? Então você vê que os profetas maiores, eles fazem menção disso. Agora vamos ler aqui um pouquinho do profeta Jeremias. Pode ler para nós. Gil, deixa eu aumentar a letra aqui. Tá dando. Como? Dá para ler, Gil? Dá sim, pastor. Jeremias também é um profeta que muito contribuiu para a doutrina das últimas coisas. Suas profecias são usadas até mesmo por Daniel, se referindo ao plano escatológico de Deus, que tem Israel como povo central nos eventos mundiais. Dá uma pausa aí. Irmãos, eu não sei se vocês vão lembrar agora, mas quando o profeta Isaías, ou melhor, o profeta Daniel, está lá na Babilônia, depois de um período longo, ele consulta Jeremias. Lembram disso? Vocês lembram desse texto ou não? Podem, irmãos, vocês não precisam lembrar de tudo, né? Sim. Vocês lembram desse episódio ou não? Não, ouviu? eu não lembro. Não? Se lembra, Denis, Aline, Gil? Não, pastor. Depois de muito tempo que Daniel está lá na Babilônia, o texto sagrado diz que ele começa a estudar o livro do profeta Jeremias para saber quanto tempo duraria o fim do cativeiro. Lembrei agora. Lembrou? Lembrou, né, pastor? Por que eu estou falando isso? Olha, irmãos, o profeta, ele ama a palavra. Aquele que é de Deus, ele vai na palavra de Deus, ele não contraria ela. Olha que curioso. Para Daniel, Jeremias era relevante. Guarda isso, hein? Isso é forte, hein? Que dá uma mensagem maravilhosa, hein? Qual era o grande problema do povo nos dias de Jeremias? A idolatria, pastor? O que mais? O que mais? Tem alguma coisa a ver com a ação, ia falar ação social, mas a questão social, cuidado com os pobres. Tinha, eles eram totalmente egoístas. O que mais? Idolatria, falta de postura com relação à vida de generosidade, né? O que mais? Os imigrantes, o que mais? Pode falar, Aline. Não teve vergonha não, filha. Aqui é aula. Que eles matavam os profetas. Né? Boa! Irmão, isso daí para Jeremias foi pedra no sapato. Quando não matava, jogava no poço. Pode ver. A geração de Jeremias era uma geração como... O que mais? Vamos lembrar. Eles eram humildes ou eles eram orgulhosos? Tudo gente boa, né? Tudo gente boa. Gente boíssima. Tudo amigo da onça. Ou, quem sabe, os próprios onças, né? O que mais? Pois é. Eles eram incrédulos? Eles eram depravados? Praticavam vários pecados? Irmãos, a somatória é de tudo, mas, sobretudo, o que eles faziam que era um destaque muito grande?
eles desprezavam a palavra de Deus. O verso 13 do capítulo 2 vai entrar nesse mérito. Estava até caçando aqui, estava lembrando de alguma coisa, mas eu ia falar isso aí. Então pode ler para nós. Perdão. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Olha, eles abandonaram a Deus. Abandonaram o Eterno, perderam o temor e desprezaram a palavra de Deus. E Deus levanta Jeremias, Deus levanta os recabitas. Lembra da história dos recabitas? Está lá em Jeremias, depois dá uma pesquisada. O próprio rei de Israel, rei de Judá, não dava ouvido para Jeremias. Todos queriam que Jeremias se calasse, porque as palavras de Jeremias eram palavras que irritavam o povo. Por que irritavam o povo? Porque eles não amavam mais aquela palavra. Agora, passa-se o cativeiro, recebem o castigo, e lá na Babilônia tem um homem que agora já não é mais um jovem, já é um ancião, em que ele busca a palavra de Deus. Ele consulta os textos dos profetas Jeremias. Ele busca a Bíblia. Ele ora 3 vezes por dia. É feito cilada. Perceba, Daniel, sobretudo, amava a palavra de Deus. Amava a fonte de águas vivas. Daniel era crente. Fantástico, irmãos, fantástico. Como é lindo quando a gente começa a fazer essa ponte. E agora, Daniel, com esse temor e zelo, consulta as profecias de Jeremias, que tinha a ver com a libertação do seu povo, mas não apenas com a libertação do seu povo, mas tinha a ver com o reino messiânico e com o futuro. E Daniel é também o grande apocalipse do Velho Testamento. O livro de Daniel é o livro de maior revelação apocalíptica do Velho Testamento. Olha que curioso. Um homem que amava a palavra, que temia a Deus e que era crente. Fantástico, não é, irmãos? Então, aqui ele vai fazer várias citações. Então, eu vou correr aqui, irmãos, senão a gente não vai parar. E eu quero ir para outro livro ainda hoje. Que horas são? Deixa eu ver que horas são aqui. Então, vamos lá, vamos correr. Então, tá bom? Algum comentário, irmãos? Tranquilo, pastor. Não, né? Bom, irmãos, olha só. Aí veio o profeta Ezequiel. Preciso falar muito. Ezequiel é um dos profetas mais messiânicos do Velho Testamento, ou melhor, apocalíptico e enigmático do Velho Testamento. E, inclusive, o nosso irmão Ari, ele tinha publicado um videozinho. Eu até pus aqui, eu não sei se vou conseguir replicar para vocês. Eu vou tentar compartilhar. Estão ouvindo o som? Vocês ouviram esse som, não? Não. Ainda não. Não, mas peraí. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Espera um pouco. Eu vou tentar compartilhar isso daqui. O Ari mandou para mim, eu não sei de onde ele tirou isso. Ele mandou lá no nosso grupo de seminário. Eu achei muito interessante, porque lembra muito, muito, muito. Aqui. As visões futurísticas de... como que é o nome? De Ezequiel. Olha aí, estão vendo? Pois é, bem isso mesmo. Ezequiel escreve uns negócios inacreditáveis, não é?
Olha, aí. Eu te pergunto agora, Ezequiel era crente ou não era crente? Crente, claro que crente. Aí eu te pergunto, você acha que ele não ficou com crise na hora de escrever, pensando, mas Senhor, eu vou escrever isso mesmo? Escreveu, meus irmãos. Escreveu. E ele acreditava nisso, porque veio da parte de Deus. Muitas profecias em Ezequiel foram profecias para a restauração do povo de Deus lá no regresso, quando eles estavam para voltar para Jerusalém. Outras profecias têm a ver com os sinais dos tempos e outras são escatológicas. Agora, sabe que eu fiquei impressionado aqui na citação do Ribeiro? O Ribeiro ele comenta aqui sobre, ele faz uma citação de Bloch. E ele fala uma coisa fantástica que eu nunca tinha pensado e eu aprendi também aqui com o Ribeiro, e essa citação. Lembra quando Ezequiel menciona sobre os ossos? Os ossos. O Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos? Pois é. Olha só que interessante essa citação aqui. Ó. Aqui. Em 4 Macabeus 18 e 17, um documento do século I depois de Cristo, uma mulher enaltece o seu falecido marido como alguém que afirmava a palavra de Ezequiel. Esses ossos viverão. Joséfo observa, aí é um texto, eu não sei o que seria isso, que Ezequiel foi o primeiro a escrever suas profecias e que ele deixou 2 livros, a menos que os capítulos 40 e 48 representassem o segundo, que parece ser algo difícil. Ele parece ter tido em mente o apócrifo de Ezequiel. Embora existente em somente 4 fragmentos, graças aos escritos cristãos, esse documento judeu do primeiro século depois de Cristo é especialmente significativo para sua eloquente apresentação da doutrina da ressurreição. Eu desconhecia desse texto, eu achei interessante esse comentário. Quando nós lemos a questão do Vale dos Ossos Secos e aplicamos a Israel, interpretamos bem. Mas quando nós pensamos no Vale de Ossos Secos, dando um viés apocalíptico, é extraordinário. Foi essa associação que eu fiz. E por isso que aqui, os apócrifos, ao citarem os judeus, eles faziam essa interpretação, que Ezequiel já estava mencionando a ressurreição, que era um assunto muito comum da igreja primitiva, a ressurreição, porque Jesus proclamava a ressurreição e ele ressuscita. O assunto da ressurreição para nós não é estranho, mas nos dias bíblicos, lembra que tinham 2 escolas, dos escribas e dos fariseus? Ou melhor, os escribas, os fariseus e os saduceus. Os escribas e os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não. E Jesus ratifica que a ideia da ressurreição era bíblica, e tanto é que ele ensina sobre a ressurreição, tirando qualquer dúvida. A igreja primitiva cresce debaixo desse prisma, que a ressurreição é bíblica. Então, eu achei fantástico isso. Tá bom, meus irmãos? Aqui agora, para a gente concluir, o pastor Ribeiro ele vai fazer uma citação sobre Daniel. Aí eu vou pedir para algum irmão ler aqui para mim. Tá para ler? Tá ruim demais, hein? Pelo amor de Deus, não sabe nem escanear direito, hein? Isso porque esse daqui foi o meu melhor scanner, viu? Vocês não têm noção do outro. Não tá aparecendo não, pastor. Hã? Ah, não tá aparecendo não? Tá tão ruim não. Assim, Gil? Tá tão ruim que não tá dando para ver. Olha lá. Ah, agora foi. Pode ler para nós, Gil. Daniel é um personagem central da discussão escatológica, principalmente por sua profecia a respeito das 70 semanas, com diversas interpretações entre as mais variadas correntes do protestantismo, e uma visão de cumprimento histórico dessas semanas, com o decreto de Ciro, na interpretação rabínica. O entendimento das figuras de Daniel é de grande importância na compreensão
da simbologia e na interpretação de Apocalipse. 70 semanas decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para pôr fim à transgressão, e para selar o pecado, e para expiar a iniquidade, e para fazer chegar o justo para sempre, e para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Maravilha. E aí, pastor Ribeiro, olha, irmãos, eu não vou entrar agora em detalhes de Daniel, porque Daniel a gente vai usar muito nas nossas aulas, tá bom? Ele é o Apocalipse do Velho Testamento, então a gente vai voltar muito para ele. Aí ele vai também mencionando sobre os profetas menores, eu vou passar rapidamente, ele cita sobre Jonas, mas ele cita também, antes de Jonas, ele cita também sobre outros profetas, como Miqueias, como também Amós, que também falaram profecias de advertência a Nínive. E aí ele vem fazendo citações da escatologia nesses profetas Obadias, e aí ele vem para Malaquias, Naum, Abacuque, e depois vem para Malaquias. Sofonias, né? E aí o que acontece? Ele vai trabalhar sobre Zacarias. Leia para nós aqui Zacarias rapidamente, essa frase que está em destaque, um irmão. Zacarias é um dos profetas mais escatológicos do Antigo Testamento. Suas imagens são amplamente aludidas em Apocalipse e reinterpretadas em novas perspectivas escatológicas. Em Zacarias retoma-se também a figura do renovo. Jeremias 23:5, 33:15, Zacarias 3:8, 6, versículo 12. Ouve, te peço, ó Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros, que se assentam diante de ti, pois homens maravilhosos eles são. Aí a continuação é: pois eis que faço vir meu servo o renovo. Tá bom? E aí, meus irmãos, vem Malaquias, aí depois por último vem, aí eu não consegui, vem o texto de Malaquias. E aí acaba. E aí depois a página 38 do livro do Ribeiro, vocês vão ver, quando chegar o livro de vocês, visões escatológicas do período interbíblico. E ele faz aqui um apanhado do período interbíblico. A gente vai estar dando uma breve passadinha, porque o foco principal é depois irmos para onde? Para o período bíblico e começar a trabalhar essa questão do período do Novo Testamento, tá bom? Então, até aí, tudo bem, meus irmãos? Beleza? Tudo tranquilo? Ok, pastor. Alguma dúvida até aí? Não? Não, tranquilo. Tá dando para compreender a importância das profecias escatológicas no Velho Testamento? Sim, e como elas casam, como elas se preenchem, como elas não estão desconectadas, tá bom? E agora, irmãos, eu vou abrir aquele mapa que nós abrimos na primeira aula. Bom, eu vou parar aqui a gravação, meus irmãos, já está dando 53 minutos, tá? E a gente vai fazer o último bloco. Vamos dar uma pausa aqui para beber uma aguinha e para a gente fazer mais a nossa última meia hora, tá bom? Tudo bem? Então eu vou parar a gravação aqui. Tudo bem, pastor.